A graça e a paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus esteja com todos os amados irmãos que vieram aqui nesta noite para adorar a Deus, o Senhor Deus, nosso Pai, para render louvores ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também os nossos amados irmãos que nos acompanham através aqui da internet, que todos nós, eu que estou aqui à frente falando, e vocês que estão aí ouvindo aqui presente, e os irmãos na internet, todos nós, sejamos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Mestre. É Ele quem recebe de Deus toda a palavra, toda a sabedoria, para transferir para a gente. E a gente, sob a influência do Espírito de Cristo, transferir para as outras pessoas, né? Amados, hoje nós temos um novo tema da série Milagres de Jesus, que é o centro da atenção. Esse é o tema, é o título do nosso estudo de hoje à noite. E vamos direto então para ele, que é um tema muito, muito impactante, uma lição em que Jesus Cristo vai trazer dentro da igreja de antigamente, dentro da sinagoga, né, num dia de sábado, ele vai fazer um milagre desse, no momento da reunião mais importante, um milagre feito para o povo de Deus, para os religiosos. Já imaginou? Jesus Cristo falou assim, olha, se eles não virem os sinais, eles não crerão. E a gente pensa que quando Cristo fala isso, é sempre falando com as pessoas do mundão, as pessoas do mundo que não têm a Bíblia, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar da palavra de Deus. E nós entendemos que os milagres e os sinais são para essas pessoas, para que elas creiam, já que nós, que temos a Bíblia, que vamos para uma igreja, que já conhecemos as histórias, nós não precisamos ver milagre porque a gente já tem a Bíblia. Em tese era para ser assim. Mas Jesus realizou os maiores milagres aqui na terra, foi diante de um cenário de religiosos. E eles não acreditaram, né? Poucos foram que despertaram através dos milagres para entender que Jesus Cristo era o enviado de Deus, era o Messias. Esse é mais um. Vamos tentar compreender esse milagre de hoje, que é muito lindo, né? Jesus havia se tornado o centro de toda a questão religiosa entre os judeus, pois o enxergavam como uma grave ameaça que carecia de solução urgente. Eles estavam errados, pois Jesus era a solução para as questões mais profundas das suas vidas. Cristo demonstrou isso ao trazer para o centro da sua ação um homem com uma mão seca e a restaurou diante deles. E fazendo isso, o Senhor Jesus estava querendo transmitir uma mensagem espiritual muito profunda para eles. Uma necessidade real deles. E também para nós hoje, porque nós estamos carecendo tanto quanto aquele povo lá de antigamente. Vamos então buscar hoje, neste milagre, nesta análise, nesta reflexão que nós iremos fazer aqui hoje, buscar ensinamentos para nós. Vamos tentar aplicar isso à nossa vida, né, para que a gente possa ser edificado espiritualmente. Vamos para o texto? O texto base começa assim. Noutro sábado, isso quer dizer que já tinha tido um sábado anterior, no sábado anterior, há 7 dias atrás. Noutro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali estava um homem cuja mão direita era atrofiada. Outras versões falam mão seca, mão murcha. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la?
Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para os montes a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Lucas capítulo 6, do versículo 6 até o 13. Veja que é uma cena dentro de um cenário religioso, de um lugar sagrado para os judeus, num dia sagrado para os judeus, para nós também. O ambiente todo assim, um ambiente todo celestial, um ambiente propício para uma restauração como essa. Não tem um lugar melhor no mundo para acontecer isso. Em nenhum momento. Tudo colaborava para isso. Mas aí, Jesus aproveitando o momento, aquele milagre é apenas um subsídio, um trampolim. Apenas assim, ele usa aquilo como uma desculpa para poder trazer uma das maiores mensagens, uma das maiores admoestações necessárias para o povo de antigamente, mas eu entendo que para mim hoje. Eu acredito que você também vai entender que isso é para você também. Para cada um de nós. Se nós formos humildes, vamos entender que isso é para a gente também. Ok? Então vamos como a gente faz sempre, né? Vamos para as aplicações, né, espirituais aí para a nossa edificação. Jesus era teimoso ou um sujeito provocador de líderes religiosos dos judeus para estar constantemente, sempre nas sinagogas, realizando milagre, provocando a ira deles, porque já tinha havido na sinagoga um outro milagre no dia de sábado, um outro sábado anterior, por isso que o texto começa, no outro sábado, já tinha havido. Aí Jesus volta na mesma sinagoga, no mesmo dia de sábado, e ele já esperava, tanto que parece que eles levaram aquele homem da mão seca ali como uma armadilha, porque eles já estavam esperando Jesus Cristo tentar curar aquele homem. Né? Parece que foi uma coisa armada, né? Pois bem, a Bíblia diz assim, ó, no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ou seja, porque se você olhar o contexto, no sábado anterior, Cristo já tinha feito um milagre também no sábado e na sinagoga. Não foram poucos os milagres que Cristo fez na sinagoga, né? Foram vários diante deles. Então, no outro sábado, dizia que Cristo estava sendo ali um provocador, Jesus estava sendo ali um sujeito teimoso, Jesus era alguém que amava debates. Se a própria Escritura já reprova isso no livro de Isaías, no livro dos profetas menores, nós vamos encontrar essa coisa sendo repetida. Ele vai dizer assim, olha, por que vocês, povo de Israel, jejuam? Por que vocês jejuam e oram? Para que vocês debatam na sinagoga. Vocês jejuam e procuram estudar a Bíblia, decorar texto para debater. Não é para vocês se edificarem. Vocês estudam a Bíblia para estar discutindo com o outro, para saber que você sabe mais do que o outro. Isso é um cego. Isso é um doente, quem faz isso. Porque ninguém deve jejuar, estudar a Bíblia, para competir com o outro. Jesus não gostava de debates e competições. Ele pregava o que era a verdade e pronto. Se você quiser aceitar, você aceitava. Se você não quiser aceitar, você rejeitava. Pronto. É assim que funciona. Deus não força nada a ninguém. Não há, em momento algum, Jesus debatendo. Se tem alguém para debater com Jesus, era Satanás. E não há nem na Bíblia, em lugar nenhum, Jesus debatendo com Satanás, em momento algum ele discutindo. Em lugar nenhum. Quando ele encontra com Satanás dentro da igreja, da sinagoga, ele diz, cala a boca, sai dele. É assim que Jesus trata. Não tem isso. Tem muita gente aí perdido,
achando que é crente, achando que é servo de Cristo, estudando para debater. Ninguém estuda para debater, a gente estuda para ser edificado, não é para competir com o outro, não. E aí no livro de Jeremias diz assim, ó: e vos tenho enviado os meus servos, os profetas, madrugando, logo cedinho na sua porta o profeta. A primeira coisa que você quando acorda sai é o profeta, de madrugada na sua porta, e insistindo, e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses. Então aqui no livro de Jeremias, nós temos aqui o Senhor explicando como é que ele atua. Olhe, eu atuo da seguinte forma: eu sou insistente, eu envio meus profetas constantemente a vocês, povo de Israel, para que os profetas, de forma insistente, tente fazer vocês enxergarem a fé, aceitarem essa graça. Por isso que Cristo insistia aos sábados, insistiu várias vezes, sempre nas sinagogas, pregando lá, porque Deus quer nos salvar. E insistentemente, o Senhor tenta, admoestando, repreendendo, né, animando o povo. Insistentemente ele faz isso. Jesus não é teimoso, Jesus não é provocador. Ele estava ali na sinagoga insistindo, tentando mostrar a graça de Deus por eles, trazendo uma solução. Jesus não foi ali para endurecer o coração de ninguém, ele foi ali para apresentar o que Deus queria fazer por eles. Infelizmente, muitas vezes as pessoas não entendem porque nós insistimos. E Jesus insistia com poder e com sabedoria, não era de qualquer jeito. Quem Deus usou dessa vez para tentar transmitir uma mensagem de admoestação ao seu povo desobediente? Veja que o texto aqui, ele nos é muito claro, o texto. O texto diz que ali estavam quem? Os doutores da lei, os escribas, estavam ali os fariseus. Haviam vários ali. E eles foram propositadamente para tentar colocar Jesus em maus lençóis, né? Vamos ver. O texto que nós lemos diz assim: estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Algumas versões da Bíblia falam mão aleijada, mão seca, porque mão atrofiada é uma mão que a pessoa já não movimenta mais os dedos, a mão é seca, né? O meu pai, ele era caçador, quando era jovem, ainda solteiro, eu acho que recém-casado, não falha a memória, e ele, com aquela espingarda bate-bucha, né? Aqui no Nordeste chama de soca, e ele caçando, colocou a espingarda no chão e para descansar botou a mão assim no cano da espingarda, a espingarda carregada. E ele sem querer escorregou, bateu no ouvido da espingarda e disparou. O tiro pegou na palma da mão e, né? E meu pai, ele tem, a mão dele tem os dedos que ele não movimenta, só movimenta os 3 dedos aqui, porque secou a mão dele. Passou vários dias tirando o chumbo de dentro da mão e ele tem uma das mãos deficiente, secou. 2 dedos assim, aquela mão, os dedos atingiu os nervos, as terminações nervosas, e aí os tendões, e aí ele não movimenta mais. A mão dele secou. Parte da mão dele secou. Eu não sei nem quantos de vocês já perceberam isso, né? Mas ele tem isso aí. Então esse homem, ele tinha parte dessa mão, a mão de pai é a esquerda, não é a direita, né? Agora eu não lembrei, é a mão direita. A mão desse homem exatamente é a mão direita. A mão direita, né? A mão direita dele aí, ó. A Bíblia diz que estava ali um homem. Se ele estava ali, foi colocado propositadamente, todo mundo conhecia o nome. A Bíblia diz até aí, ó, que Jesus sabia. Jesus sabia qual era a intenção deles. Aqui nós temos 2 informações para saber porque Jesus sabia. A primeira é que alguém contou para Jesus, estão armando para tu ali, ó. Já botaram um cara ali que vai
Alguém contou para Jesus. Ou a segunda, e a mais provável, é que o próprio Pai, que falava sempre ao ouvido de Cristo, já havia revelado para ele o que eles estavam armando para ele ali. Como o próprio Cristo diz lá em João 5,30, eu escuto do meu Pai tudo. As palavras que eu digo é porque eu escuto dele. Eu não falo nada de mim, tudo que eu sei é ele que fala aqui ao meu ouvido. Eu escuto. E como eu escuto, assim eu julgo, assim eu faço as coisas. Ok? Ali havia um homem. E esse homem, como diz o texto aí, não tem nome. Se todos eles sabiam, Jesus sabia até a intenção do coração dele, por que Jesus não diz o nome desse homem? Jesus não chama ele pelo nome. Jesus chamou a menina pelo nome, Talita Cumi. Não é? Jesus vai chamar muitas outras pessoas pelo nome. Mas por que é que ele não chama? Esse assim é um homem. É aquela velha tipologia. Um homem entra todos nós ali, um homem qualquer, um ser humano, como eu e você, a humanidade inteira, na tipologia, está representada aqui. Um homem. Isso quer dizer que ele pode restaurar a vida de qualquer homem. E ele diz, cuja mão direita. Qual a importância para nós, se era a mão direita ou a esquerda? Era a mão. Por que ele fala mão direita? Justamente porque a Bíblia quer nos transmitir a importância desse fato. Mão direita. A mão direita na Bíblia, a Bíblia chama muitas vezes de destra, a destra, é a mão forte, é a mão do trabalho. Todas as vezes que a Bíblia cita o termo mão direita, está falando que alguém está falando com toda a força. O Senhor, quando mandou marcar o povo de Israel, ele mandou colocar nas frontes, nos frontais aqui, entre os olhos aqui, um corozinho, dentro desse coro ali, tinha a Torá, tinha as escrituras, para que diante dos olhos do povo de Israel, o tempo, e outro amarrado aqui na mão, na testa e na mão. É por isso que a besta do Apocalipse lá vai colocar o sinal na testa e na mão. Mão direita. A besta coloca também na mão direita, não é na esquerda. Então aqui Jesus está dizendo assim, olha, só eu posso curar a tua mão direita, a tua mão forte. Aquilo que vocês fazem com maior força, aquilo que é mais necessário para a subsistência de vocês, que é com a mão direita que você ganha o pão. É com a mão direita que você trabalha com a maior força, que você conquista os maiores bens. Ele está dizendo aqui, olha, qual era a maior força do povo de Israel? A fé religiosa, eram os líderes, eles eram a força maior. Era a parte mais importante do povo de Israel. Não era a força agrícola, não era o poder financeiro, produtivo de Israel. Não era o exército de Israel, que tinha sido inclusive dominado pelos romanos. Não era. O maior poder que o povo de Israel tinha estava sobre os ombros dos sacerdotes. Era o poder, a fé, a religião. A religião no sentido de fé. Não a religião no sentido de instituição, que isso não vale nada. Mas a fé. E ele está dizendo para mim que aquilo estava atrofiado. A obra dos sacerdotes estavam atrofiadas. As obras deles estavam deficientes, estavam alejadas, eles estavam prestando, eles estavam oferecendo um animal com defeito, com a pata aleijada. E Cristo, quando traz esse homem para o centro ali, ó, chama o homem ali, ó, ali estava um homem com a mão direita atrofiada, ele está dizendo claramente assim, olha, eu sou a única solução para curar esta obra que vocês estão... Está aqui a solução. Vocês querem saber como santificar a obra de vocês? Como vocês vão agradar a Deus? Como essa obra secular que vocês estão fazendo pode ser transformada numa obra santa, santa e agradável a Deus? Eu tenho a solução. Eu posso mostrar a vocês como restaurar tudo isso. Jesus estava exatamente tentando mostrar para ele isso. E o Senhor permitiu que esse homem da mão direita aleijada estivesse justamente ali, porque era a oportunidade para que, através deste milagre, além dele transmitir essa mensagem, também essa mensagem traria no seu bojo, implicitamente, uma mensagem de juízo. Uma mensagem de juízo, porque eu estou oferecendo a solução para curar a tua deficiência espiritual. Tipologia da mão direita.
deficiência espiritual, aquilo que eu faço pela obra. Quantos de nós, por exemplo, não podemos estar com a nossa mão direita atrofiada? Quando a gente não faz o trabalho de Deus corretamente, quando a gente não prega o evangelho, quando a gente não vive, não pratica aquilo que a gente tem escutado e aprendido como verdade direto da palavra de Deus, a mão fica atrofiada. É o melhor que a gente tem para dar. E o melhor que a gente tem para dar não é para a nossa empresa onde a gente trabalha. O melhor que a gente tem para dar não é para a nossa família que a gente cuida. Não é para este mundo, não é para a faculdade. O melhor que a gente tem para dar é para Deus. A mão direita está intrinsecamente ligada àquilo que eu faço para Deus. É o melhor que eu tenho. Por isso que no livro de Salmo 73, 23 diz assim: todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Olha o que o salmista Davi diz, ó, que Deus sustentou ele por onde? Um pai que sustenta o filho pela mão direita, ele sustenta com que mão? Com a mão esquerda. Não é assim? Um pai que sustenta o filho pela mão direita, a mão direita do filho, ele sustenta com que mão? Com a esquerda. Olha que coisa linda. Ele sustenta o filho pela mão direita. Porque ele está dizendo assim: você me deve a sua mão direita. O melhor que você tem que fazer para mim. Eu só seguro as minhas filhas com a mão esquerda. Eu não sei pegar. Nem a minha esposa, se ela vem para o lado de cá, eu jogo ela para cá e pego a mão esquerda. Segurar pela mão direita. Eu não sei pegar ninguém pela mão direita, não. Eu só pego com a mão esquerda. Olha que coisa linda. O que ele está dizendo aqui, Davi está dizendo. Ó. No Atos 7,56, ele tem uma outra linguagem figurada sobre isso. Ó. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus Cristo, que está em pé, à mão direita de Deus. Em pé, a mão direita já é um status de honra. Do lado da mão direita de Deus está aqui a exaltação. Todo filho que Deus pega pela mão direita, ele coloca do seu lado direito. E essa é a beleza do que ele está dizendo para aquele povo que está ali na sinagoga. Se vocês deixarem que eu restaure a mão direita de vocês, vocês serão exaltados e glorificados e colocados à minha direita. Essa é a grande mensagem que nós temos aí nesta cura que o Senhor faz naquela sinagoga, naquele dia de sábado. Que obra faziam os líderes religiosos judeus em plena dissonância com a obra de Cristo? Estava em conflito uma com a outra, né? Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Enquanto Jesus estava trazendo para eles uma proposta de cura, uma promessa de cura, inclusive mostrando como ele queria fazer no âmbito espiritual, ali era uma cura física, mas a mensagem maior estava no âmbito espiritual. Enquanto Jesus queria ajudá-los, eles queriam matar Jesus. Enquanto Jesus, já passou na memória de vocês uma situação como essa? Que você está fazendo de tudo para ajudar uma pessoa, e aquela pessoa está fazendo de tudo para lhe prejudicar? Já pensou nisso? Esta é a cena. Agora imagine Deus no céu, olhando para a terra e vendo isso, enviando seu filho ali, porque Deus não estava ali enviando Jesus ali para, em primeiro plano, matar aquele povo, não. Se ele tivesse algum problema com aquele povo, Jesus nem ia ali, ele enviava os romanos, qualquer outra nação, para matar todo mundo ali. Deus não envia seu filho ali naquela sinagoga para julgar nem matar ninguém, não. Ele está enviando o filho para curar, para salvar. E eles querendo fazer o contrário. Imagina o Deus nos céus, né? Como Deus é amoroso, né? Como Deus é misericordioso, porque ele conhecia os corações. Se fosse eu, por isso que Deus não sou eu, né? É por isso que nós nunca poderíamos estar ocupando o lugar de juiz de Deus. Porque se fosse eu dizer: meu filho, sai daí agora. Ninguém presta não, sai daí, nunca mais você pisa aí. Mas o Senhor insiste. E Cristo volta ali outras vezes.
Porque o homem é teimoso e ele insiste para salvar o homem que é teimoso. O homem insiste querendo fazer o erro e o pai insiste querendo ensinar ele para que ele enxergue a verdade. João, no capítulo 5, versículo 45, 46, Jesus diz assim, ó, não cuideis que eu vos hei de acusar. Eles queriam acusar Jesus. Olha, a obra deles era uma obra de acusação. A obra de Cristo era outra. Não cuideis que eu vim aqui vos acusar. Né? Acusar diante do Pai, para com o Pai. Há um que vos acusa. Moisés é quem vos acusa. Mas vocês esperam em Moisés. Em quem esperais? Porque se vós crescem verdadeiramente em Moisés, crerias também em mim, porque de mim escreveu ele. Olha que coisa. Cristo está dizendo assim, vocês preferem acreditar nos homens, vocês ficam lendo a Torá, todo sábado vocês não lêem outra coisa, vocês só lêem, até hoje é assim nos judeus. Todo sábado na sinagoga dos judeus, eles só leem uma porção da Torá. No judaísmo antigo era assim, eles só liam a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. E eles diziam, somos filhos de Moisés, é Moisés, é Moisés e tal. Aí Jesus fala assim, vocês falam tanto em Moisés, mas é o Moisés que acusa vocês. Ó. A escritura que Moisés escreveu está apontando para vocês, dizendo que vocês são culpados. Porque na escritura de Moisés diz assim, ó, não julgue, não persiga um irmão com injustiça, não maquine, planeje a morte do seu irmão que é inocente e vocês estão querendo me matar 24 horas. Ou seja, quem está acusando eles é Moisés. Não que Jesus está dizendo que Moisés é um acusador, não. As escrituras estavam sendo usadas contra eles porque eles estavam transgredindo a escritura que Moisés escreveu. É isso que Cristo está dizendo, porque Moisés não acusa ninguém. Nem poder para isso Moisés tem. É uma figura de linguagem que Cristo está usando aqui. As escrituras só podem nos acusar quando eu estou contra ela. E as escrituras me acusam não como Satanás acusa, mas as escrituras me acusam dizendo aonde eu estou errado e onde eu preciso melhorar. É diferente da acusação do diabo. E Cristo não veio a esse mundo para acusar ninguém. Ele veio para abrir os nossos olhos para a gente entender essas escrituras que são boas, para que a gente não esteja contra elas, mas esteja praticando essas escrituras. É isso que ele veio fazer. Mas os fariseus estavam fazendo justamente a obra do diabo. Porque quem acusa é o diabo. E por isso eles estavam sendo acusados pelas escrituras. Que pedido faz Jesus ao homem da mão seca e atrofiada? Então, eles colocaram a isca para Jesus. Ali, Jesus, que não estava com medo de homem, Jesus não foi ali para fazer obra de homem, Jesus não tinha medo disso. Eles colocaram a isca e Jesus disse assim, tá certo. Provar para vocês que quando os homens maquinam qualquer algo mal contra um filho de Deus, ora, Deus só permite que esse mal chegue ao filho de Deus se esse mal for para a glória e para a salvação de muita gente. Senão não cai um fio de cabeça desse filho de Deus. Não é? Então Jesus diz assim, disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Que coisa, né? Porque esse é o único milagre em que Cristo faz isso. Os outros ele diz aonde está mesmo aí, ó. Mas esse homem não. Porque a sinagoga era um prédio como esse aqui, um local não desse tamanho, não com a estrutura, mas imagine com um ambiente como esse. Aqui do lado tem cadeiras, aqui do lado tem cadeiras, todo mundo voltado aqui para o centro, né? Aqui um púlpito, uma espécie de altar, onde o rolo dos livros eram abertos. E então aqui o rabino, o professor, ele começava a ler e a explicar aquela escritura. E essas pessoas todas aqui de frente, olhando para cá, tinham as cadeiras de frente aqui para a pessoa que pregava, tinha outras aqui e outras aqui. Então, o ensinador, o professor, ficava aqui. Aí Jesus, que estava para ensinar, nessa posição que eu estou, ele chamou o homem e mandou ficar aqui no centro. Na frente dele, na frente de todo mundo que estava voltado para cá, na frente de todo mundo que estava voltado para cá, e na frente daquele grupo lá do fundo que estava voltado para cá. No centro. Ele trouxe o homem para o centro.
Ele colocou o homem agora no centro das atenções para que ninguém tivesse a desculpa naquele dia de que não viu o milagre. Eles vão pegar Cristo lá na frente, no dia do julgamento de Cristo, que eles vão julgar, amarrar e levar para a cruz. E eles vão implorar: me mostre um sinal. Eles nunca queriam um sinal. Eram falsos, hipócritas. Sinal nenhum adiantaria para ele, porque Cristo colocou no meio deles um aleijado que eles trouxeram, colocaram que eles sabiam que era um aleijado. E Cristo colocou no meio e mostrou o sinal para todos eles. No meio, todo mundo vê. Não tem desculpa. Ali estavam a nata dos judeus, escribas, fariseus, doutores da lei. Eles eram enviados do Sinédrio, eles eram testemunhas oculares, não era um, dois, três, eram muitos. E Cristo colocou no meio, para que ninguém, tivesse desculpa, dizer que não viu. Era uma pessoa deles. Trouxe para o meio, Isaías 10, 23 diz: porque determinada já a destruição. O Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Tudo que Deus faz é, principalmente a revelação da sua palavra e os seus juízos, são transparentes, são públicos, são notórios. Deus não faz nada escondido. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele trará à tona, trará a público tudo aquilo que está escondido, tudo que está oculto. Nada vai ficar encoberto. A Bíblia me garante isso. Então, quando Cristo traz aquele homem da mão atrofiada para o centro, ele estava, sobretudo, dizendo, para que ninguém pudesse passar ali em branco, dizendo assim: eu não vi. Todo mundo ali viu, todo mundo era testemunha, inclusive contra si mesmo. E o segundo ponto, o que ele está dizendo lá, diz assim: olha, o centro, para onde vocês devem olhar, a maior necessidade do povo de Israel é ser restaurada a obra religiosa, a obra da fé. Ela é o centro da mensagem. Nenhuma igreja neste planeta vai prosperar se a obra religiosa, que é a mão direita, que é aquilo que eu faço com maior talento, com maior empenho, com maior dedicação, se ela não for restaurada. Jamais nós seremos povo de Deus, jamais nós receberemos batismo do Espírito Santo, o sinal do tempo do fim da chuva serôdia. Jamais, se a obra que eu faço todo dia não é um braço direito, não é com toda a minha força, não é o melhor que eu tenho para fazer nesse mundo. O melhor que eu tenho para fazer nesse mundo não é ser engenheiro, não é ser vendedor, não é ser administrador, não é ser operário, dentista, advogado, não. Tem gente que é o melhor advogado do Brasil. O mundo gospel está aí com o melhor cantor, ganhando milhões, o maior produtor de vídeo, o maior coach, o maior pregador de internet. Eles fazem aquilo com a maior habilidade do mundo, mas para ser crente, para atender o irmão que está necessitado lá na sua igreja, na comunidade, para ter a coragem de pregar o evangelho sem reserva, do jeito que a Bíblia diz, eles não fazem a obra, está aleijado, porque todo o talento que eles têm são empregados, inclusive dentro da religiosidade, do universo religioso, do universo gospel, eles estão usando para ganhar dinheiro. O melhor que eles têm, o talento está sendo empregado para beneficiar-se. E não o talento está sendo empregado para salvar almas. Essa é a maior restauração, isso é o braço direito. O braço direito que é restaurado dentro da sinagoga, no meio dos religiosos, em frente à liderança. É uma mensagem para eles. É uma mensagem para nós. Para mim é. Essa mensagem ela é primeira para mim. Porque eu tenho a obrigação de pregar.
Porque eu já dei testemunho para o mundo todo, e a cada domingo, a cada sábado, eu estou aqui pregando e dizendo para o mundo todo, mesmo que eu não abra a boca e diga, eu sou um pregador da palavra, eu sou um servo de Cristo, eu vivo para a obra de Deus. Eu não preciso nem dizer isso, porque eu me proponho, quando eu venho aqui à frente, fazer isso. Essa mensagem é para mim. E é para você também, se você se julga um servo de Cristo. Que pergunta simples fez Jesus aos líderes judeus sobre o sábado? Questão ali, a restauração também tem a ver com isso, estava intrinsecamente ligada aí ao sábado, né? Eu lhes pergunto, disse Cristo, colocou o homem no meio, todo mundo olhou para o homem, antes dele realizar o milagre, ele colocou o homem no meio, e então ele fez uma pergunta reflexiva, muito parecido com o que ele fez com aquele homem, que nós já estudamos aqui também, que abriram o teto da casa lá em Cafarnaum, colocaram o homem pelo teto, e antes dele mandar o homem se levantar e andar, ele pergunta, o que é mais fácil eu dizer para este homem? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Ele novamente faz a mesma cena. Lá foi diante de líderes judeus, de sacerdotes, de escribas, de fariseus, né? Estava todo mundo lá, doutores da lei. Aqui do mesmo jeito. Antes dele curar, ele diz assim, eu lhes pergunto, o que é permitido? Olha só, ele fala aqui, usa um verbo aqui muito claro, um verbo ligado à legalidade. O que é permitido fazer no sábado? É permitido fazer o bem ou o mal? É permitido salvar a vida ou destruir a vida? Olha, deixa eu perguntar para vocês. Essa pergunta, ela é difícil de ser respondida? Ou ela é muito fácil de ser respondida? Porque Jesus está apresentando aqui os únicos dois caminhos que Deus apresenta do Gênesis ao Apocalipse. Deus só apresenta dois. Só tem duas árvores, da ciência do bem e da vida e a ciência do bem e do mal. Só tem dois caminhos, o da vida e o da morte. Só tem duas oportunidades, trevas e luz. Verdade, não tem uma terceira via na Bíblia toda. Então Jesus fez uma pergunta que Deus é sim ou não? É sim, sim ou não, não. O que passar disso é o que? A terceira via? É do maligno. Então ele pergunta aí, no sábado é lícito fazer o quê? O bem ou o mal? Olha que coisa linda, que pergunta racional, que coisa simples de entender. No sábado, você é para salvar a vida ou é para destruir a vida? Que pergunta, né? Muito simples. Olha, eles foram forçados a dizer. Quem não abriu a boca covardemente era forçado a dizer o bem, salvar a vida. Porque esse é o propósito do sábado. Cristo faz essa pergunta. E por que Jesus faz essa pergunta relacionado ao sábado? Porque para o cego fariseu, para ele é mais importante o sábado do que as pessoas. Para aqueles fariseus era mais importante guardar o sábado numa visão legalista, cega, extremista, do que ajudar alguém que estava necessitado. Cristo vai dizer no livro de Marcos 2, versículo 27, olha, ei, o sábado foi feito por causa do homem, para beneficiar o homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado não é maior do que o homem. Porque se o sábado fosse maior do que o homem servia o sábado, e não o sábado servia para o homem. Sabe por que o sábado é menor do que o homem, irmã Eva? O homem foi feito primeiro, na sexta-feira. O sábado vem depois. Por isso que Cristo diz, quem tem prioridade é o homem. E eles, numa visão legalista, até hoje tem igrejas que é assim. Pega o dia de sábado e faz uma lista. O que pode e o que não pode. Aí com isso eles acabam não enxergando o verdadeiro mandamento do sábado. A bondade de Deus para com o homem dá-lhe o sábado. Olha, o sábado
é um mandamento tão santo, tão lindo, que Deus deu ao homem este mandamento para que o homem se santificasse, para que o homem se aproximasse dele. É um dia de adoração, 24 horas dedicado a Deus. É a única forma que o homem se restaura aqui, olha. Aqui e também no físico. É uma restauração completa. Deus não deu o sábado porque ele precisa que o povo adore ele. Ele deu o sábado porque o homem precisa do sábado. É um presente de Deus para o homem. O Senhor está dizendo para mim, olha, vocês, seres humanos, só aguentam um ciclo de 6 dias de trabalho. Tem que descansar no sétimo. Senão vocês vão ter estresse, vocês vão ter ansiedade, vocês vão ficar doentes, física e espiritualmente. O mundo está louco assim. Porque esqueceu desse detalhe. Deus não deu um sábado para estar acusando ninguém. Deus não deu um sábado como mandamento legalista. Se você não entende que é para o seu benefício, continue transgredindo. Se você entende que é para o seu benefício pessoal, se você entende que é o único mandamento ligado a um aspecto da comunhão, de proximidade com Deus, da adoração plena, bonita, se você entende, obedeça. Se não entende, olha a Deus, peça a compreensão disso. Mas eles estavam indo para o outro lado. Indo para um outro lado. No sábado não pode cuspir no chão, que é para não jogar areia por cima. Começaram a criar mandamentos, criarem regras que Deus não mandou. No sábado você pode só dar 1000 passos. Se você for para casa do seu filho que mora do outro lado do deserto, se você chegar a 1000 passos ao meio do deserto, fica ali no meio, morrer de calor até passar o sábado. Mas invenções que eles criaram. E Cristo disse assim, peraí, no dia de sábado, vou provar para vocês que vocês são gananciosos. Ninguém guarda sábado aqui. Ele foi dizer. Se você tiver uma ovelha e a sua ovelha cair no dia de sábado num buraco, você não vai tirá-la não, fariseu? Claro, porque a ovelha representava lucro financeiro para ele. Se ele visse um irmão dele tirando a ovelha dele no sábado, ele ia acusar lá na sinagoga, levava, porque o negócio deles era, no dia de sábado, estar vigiando o povo, com binóculo, vendo quem está fazendo coisa errada, porque parece que tinha um prêmio para quem trouxesse mais fofoca da vida do outro. No dia de sábado. Eles foram para a igreja não para guardar o sábado, foram vigiar Jesus no sábado. E aí, Cristo pergunta. Aí Cristo falou, vocês vão tirar, sabe por quê? Porque é a ovelha de vocês. E vocês não querem perder o benefício financeiro. Mas se for do outro, vocês acusam. Olha como Cristo diz aqui, ó. Cristo coloca eles também num beco sem saída. Porque eles não têm resposta para isso. É lícito fazer o bem, porque o sábado é um mandamento ligado ao bem do homem. Não é para o mal do homem, é para o bem do homem. Todas as coisas, disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha que raciocínio espiritual profundo. Querem saber o que deve e o que não deve fazer no sábado? As coisas que convêm. E as coisas que edificam. É o que você deve fazer no sábado. Convém fazer determinadas coisas? Não me edificou, então não faça. Edifica? Então faça. Está aqui o mandamento espiritual. Para todo mundo. É simples. A igreja legalista vai dizer, você não pode comprar no sábado. Não é, Eva? A igreja legalista, você não pode receber. Olha, quando eu encontro um crente no nosso meio dizendo que não pode receber dinheiro no sábado, dá vontade de empurrar da ponte. Em que sentido você não pode receber dinheiro no sábado? Se você está negociando é uma coisa, mas se é para ajudar alguém, é para o benefício da igreja, para o bem da igreja, receba. Qual o problema? Falta espiritualidade, falta cérebro. Não é nem espiritualidade, falta cérebro. Porque a pessoa parece que perdeu a capacidade racional. O que diz assim, não pode comprar no sábado. O filho dele cai, mete a cabeça no chão, ele corre. O que está dizendo isso? Ele corre para a farmácia para comprar o remédio. Por quê? Porque é uma necessidade clara, básica. Se você puder, se você, meu irmão,
Ninguém programa comprar nada aqui, mas se precisar, compre. Se precisar, compre. Eu, por mim, não compraria nada, porque eu sou um sujeito organizado. Eu faço tudo durante a semana. Eu não compro nada para mim no sábado, porque eu me organizo em 6 meses. Cada um se organize. Então, é muito importante. Agora, eu ser proibido, basta ter alguém que necessite. Precisa ser minha filha, não. Qualquer um de vocês necessitar, eu compro. Se precisar, eu compro. Mas o legalista, ele não tem essa capacidade. Paulo vai dizer o que convém. Olha só. Tudo é lícito eu fazer. Tudo que ele fala. Paulo está dizendo que é lícito matar? Não. Tudo aquilo que é bom é lícito fazer. Mas até o que é bom tem momento para fazer. Até o que é bom. Convém fazer agora? Não. Estou indo para a igreja um dia de sábado, da parede da casa do meu amigo caiu, como alguns amigos gostam de dizer, mas eu não vou. É melhor fazer o bem do que ir para a igreja no sábado. Se a casa do meu amigo cair, aí eu perguntei para uma pessoa que me falou isso aí. Fábio Mário, eu estou indo para a igreja de sábado adorar, aí a casa do meu vizinho caiu a parede lá. Eu não tenho que arrumar a parede dele, eu vou para a igreja. Né? Eu digo, primeira pergunta, quantos anos tu tem? 40, 50, 60. Em quantas vezes nesses anos tudinho tu conheceu alguém, tu ou teus amigos tudinho, que no dia de sábado ia para a igreja, a casa caiu? Nunca aconteceu. Eu digo, por que tu está inventando isso? É uma desculpa para tu não adorar a Deus? É a primeira pergunta que eu faço. Segunda, se tu é crente de verdade e a casa do teu amigo, a parede caiu no dia de sábado, para tu não trabalhar, faz o seguinte, pega aquele teu amigo e leva para tua casa, que é o que a Bíblia manda. Aí no dia de domingo tu vai lá e faz a parede dele. Está referindo, ele está dentro de casa. Então aluga uma pousada, um hotel, bota ele lá. É obrigado tu ir fazendo naquele momento ali? Agora, para tirar alguém que está debaixo dos escombros, a gente vai lá. Deixa até ter culto, vai todo mundo para lá para ajudar. Porque a vida tem prioridade. O ser humano, ele é prioritário para salvar a vida, para ajudar. Tudo tem um contexto. E todo contexto, diz o apóstolo Paulo, é espiritual. Porque a lei é espiritual. O homem espiritual, ele sabe o que deve fazer, quando deve fazer, como deve fazer. Quem não é espiritual é legalista. Anda com manual. Receita de bolo aqui. Receita de bolo de Jesus no bolso. Deixa eu consultar aqui se pode isso no sábado. Aí, 1.250.000 mandamentos. Isso não pode no sábado, isso pode. O danado do religioso é assim. Cego. Não tem no mundo quem ensine para ele. Anda com medo. A religião do medo é assim. Que ordem deu Jesus ao aleijado, mas mandando um recado para os líderes religiosos. Ali, Jesus estava falando com o aleijado ou estava falando com o líder religioso? Eu sempre, antigamente, achava que ele estava falando com o aleijado. E estava falando fisicamente com o aleijado. Mas o aleijado ali sou eu. Olha só, que ele diz assim, disse ao homem, disse ao ser humano, estenda a mão. Fernando, se a gente quer ser curado das nossas maiores mazelas, estenda a mão para ajudar quem está necessitado. Estenda a mão para entregar o evangelho para alguém. Estenda a mão para levar uma ajuda a quem está sofrendo mentalmente. Não é só quem está passando fome, não. É quem está passando, né? Quem está com fome de resposta, de liberdade, de consolo, de conforto, de carinho. Estenda a mão. Cristo diz, estenda a mão. É outra fala estranha, que é para dizer assim, olha, tua mão está curada, seja curada. Mas ele manda estender a mão. O termo estender a mão quer dizer para você auxiliar alguém. E o povo de Israel, o pecado deles era, não estava estendendo a mão ao próximo. Estavam usurpando o próximo. Estavam explorando o próximo. Dominando sobre o próximo, com rigor e com dureza. Estenda a mão. Quer ser crente de verdade? Estenda a mão. Estender a mão não é só... Quando fala estender a mão, o mundano, até o crente mundano, porque tem mais crente mundano do que mundano. Quando fala estender a mão, as pessoas logo em pegar 10 reais do bolso e dar alguém. Não está falando de dinheiro aqui, não. A maior necessidade do ser humano não é dar dinheiro ao ser humano. É ensiná-los a verdade. Porque tem gente que até tem dinheiro, mas não sabe gastar, porque não conhece Jesus e é tudo doido. Então, quando você ensina a verdade para essas pessoas começam a enxergar o caminho da verdade, serem livres, começam a se tornarem pessoas sábias, e tudo na sua vida começa a se ajustar, tudo começa a se organizar.
Jesus organiza tudo. Mateus 23, 23, ele falando duramente com os fariseus, ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, né? Pois que vocês dizimam até da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei, das escrituras. Sabe o que é o mais importante da lei? O juízo. Jesus estava julgando eles ali, não percebiam. Segundo, a misericórdia do amigo que está com a mão seca. E a fé que Deus pode fazer aquilo. Aquilo vem de Deus. Ninguém poderia pegar um homem da mão seca e restaurar. Se Deus estava operando aquele milagre através de Cristo no sábado, é que ele aprovava aquela cura no sábado. Como é que eu agora posso estar contra Deus? Mas eles não enxergavam aquilo. Cristo diz bem claro: deveis fazer. Deveis fazer. Porém, essas coisas continuem dando, dízimo aí e tal. Mas, o dízimo do endro, do cominho e tal. Mas não esqueça aquilo que é mais importante, sem omitir aquelas que é mais importante: o juízo, a misericórdia e a fé. Neste milagre que Cristo faz ali, mandando o homem estender a mão, da parte dos judeus, faltou exatamente compreender o juízo, a misericórdia de Deus, para que eles pudessem exercitar a fé. Não faltou tudo ali, né? Esses três não tinha nenhum. O que acontece com todo aquele que escolhe praticar as obras da justiça conforme orienta a palavra de Deus? O que acontece com cada um de nós quando a gente resolve praticar a palavra da justiça? Olha só. A Bíblia diz: e o homem fez o quê? Estendeu a mão. Quando você estende a mão para alguém, ó, e ela foi o quê? Restaurada. Nenhum milagre que Cristo fez aconteceu, alguém ficou curado, foi curado e ficou sentado. Você está curado, agora pode deitar e dormir tranquilo. Amanhã, todo mundo ele mandou: levanta, anda, vai embora, não peque mais. Todo mundo ele diz: e agora, levanta, vai. O tempo todo ele vai dizer isso. Então, eu lembro aqui de 10 leprosos que ele falou assim, ficar de longe, 10 leprosos: Senhor, cura a gente soube que o Senhor curou um leproso lá, o Senhor tem poder para curar. A gente falou assim: vai. E quando eles estavam indo, eles foram curados. Porque eles não foram curados quando eles estavam parados, não. É quando eles estavam indo. A cura acontece quando a cura, o conhecimento da palavra, o homem se torna sábio quando ele está indo, quando ele está executando a obra de pregar o evangelho. Ninguém vai aprender a Bíblia se ele não estiver indo pregar o evangelho. Tudo que eu aprendi na minha vida foi ensinando. Eu aprendo mais quando eu estou ensinando aqui para vocês do que quando eu estou parado em casa lendo sozinho. Muitas das revelações que eu tenho, eu não planejei falar muita coisa do que eu já disse aqui hoje à noite. O Senhor acabou de me revelar agora quando estou falando para vocês aqui. Muita coisa do que eu estudei chegou aqui agora para mim. Porque quando eu estou ensinando, o Senhor está me ensinando. O milagre acontece quando você está indo. Não é quando você está parado, não. Por isso que o homem, ao estender a mão, foi estendendo a mão e a mão foi curando. Foi sendo restaurada. Porque ninguém é curado parado, não. É indo. Nenhum de nós vai conseguir ser restaurado da nossa doença, do nosso medo e tal, se a gente não começar a executar a obra de Deus. Ninguém é curado, ninguém. Se eu estou vindo aqui todo domingo à noite, todo sábado à noite, mas sai daqui, me tranca em casa, ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe no que eu creio, eu não prego o evangelho para ninguém, eu estou adoecendo. Porque não estou compartilhando. Eu vou adoecer, eu vou acabar morrendo. O livro de Êxodo 15, 26 diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Está aqui uma condição. O povo do Egito recebeu 10 doenças graves sobre eles, incluindo a última morte, né? O Senhor está dizendo: nenhuma daquelas enfermidades que trouxeram os piolhos, né?
o sangue lá, as moscas, todas aquelas doenças que vieram para o povo do Egito, nenhuma atingiria o povo. Qual a condição? Escute a palavra. Depois de escutar, guarde os mandamentos. Incline os ouvidos, dê atenção ao que eu estou falando. Inclinar o ouvido. O que é que... eu estou falando com vocês aqui e vocês estão escutando, todo mundo. Mas quando vocês fazem bem assim, fala aí. Você está dizendo, eu quero o máximo de atenção. Fala de novo que agora eu estou inclinando o ouvido. Eu estou dizendo assim, eu estou com todo interesse, eu quero escutar mais do que ninguém. Se você inclinar os ouvidos, fitar os olhos somente no Senhor para aguardar seu mandamento e obedecer, ele está dizendo, vocês nunca terão doença. Vocês não serão doentes, povo doentes. As doenças do Egito não cairão sobre vocês. As doenças que vêm como juízo. Porque eu sou o Deus que cura, que sara. Olha que coisa linda ali. A restauração está justamente nisso. Escutar a palavra e executar. E ir executar a palavra dele para que a gente experimente a verdadeira cura. Qual era aqui está no singular, mas qual era os sentimentos dos fariseus contra Jesus e qual a razão para isso? O texto que nós lemos dizia assim, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que eles poderiam fazer contra Jesus. Que espírito do mal terrível era esse, né? Porque era um motivo deles pularem de alegria, porque um amigo que era aleijado, um amigo que não podia trabalhar direito, só tinha uma mão, agora o rapaz tem as duas mãos boas. Um irmão nosso ficou curado. Quem aqui não fica feliz quando o irmão nosso vai para fazer uma cirurgia e tal, que ele pede oração e a gente sabe que tudo deu certo e ele ficou curado? É uma felicidade para a gente. Mas um irmão deles, rapaz, que eles haviam levado para ali, foi curado e eles não ficaram felizes, eles ficaram furiosos, ficaram com ódio de Jesus. Como é que você adora a Deus num lugar sagrado, num dia sagrado, com ódio no coração, fica furioso? Que adoração é essa? E nós vemos aqui o retrato dos líderes religiosos, mostrando que líder religioso não é garantia de unção para ninguém, não. Tem muita gente usando o título de pastor por ele, não é garantia nenhuma de que ele é santo, de que ele sabe de nada, não. Tem um bocado aí com ódio no coração. Lucas 21, 16, 17, diz assim, Cristo fala, até pelos próprios pais de vocês, irmãos e parentes e amigos, vocês serão entregues. Os pais de vocês entregarão vocês aos líderes da sinagoga para serem açoitados. E matarão alguns de vós. E vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. De todos, viu? Não é só do poder político, não é só do poder militar, que tem igreja ensinando aí que a perseguição do tempo do fim acontecerá com o exército de um país. É um poder político. Não. Cristo diz que é religioso. É os líderes, assim como aconteceu com Cristo e os apóstolos, quem vai perseguir são os líderes religiosos. Agora, os líderes religiosos covardes, como são sempre, eles não estendem a mão para bater, mas ele pede ao poder, ele exige que o soldado vá lá e prenda você. Ele é o mandante. Sempre foi assim e sempre será. Todas as injustiças de Israel contra os profetas de Israel aconteceram a pedido justamente de religiosos. Até quando o rei era religioso. Sendo apoiado por um sacerdote religioso que orientava a fazer aquilo. Sempre foi assim, sempre será. Mas o povo de hoje entende que se você tem um título de pastor, você é santo e você não pode fazer mal a ninguém e não faz. Você é santo. Até quando você faz mal, aquilo é uma santidade que está fazendo. O povo está tão cego, o povo está tão assim, porque está distante da palavra de Deus, não examina a palavra de Deus, a mão é seca porque a obra não está sendo feita corretamente, e aí não consegue fazer as coisas corretas, né? Depois de tentar vários sábados, com vários sinais, tentando despertar os líderes judeus, que fez Jesus algum tempo depois? Vamos ver o que Jesus faz aqui, né? O texto diz, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, passou a noite orando a Deus.
Depois que Jesus vai ali na sinagoga, apresenta aquele milagre com uma mensagem implícita, mostrando que eles tinham uma necessidade clara de uma restauração da obra que eles estavam fazendo. Que a obra de Deus não tinha outra. A obra de Deus em Jerusalém era religiosa. Quem tinha a nobre missão ali de ajudar os irmãos, de exemplo, eram os fariseus, eram os judeus, eram os sacerdotes, os doutores da lei. Eram os principais. Não era outro, não. Então, depois que Jesus faz aquilo, poucos dias depois ali, depois daquela cena, eu imagino que Cristo precisava agora, Senhor, eu fui lá e apresentei lá a palavra, o juízo que o Senhor mandou, meu Pai. Fazer o que agora? Jesus faz o que depois de um grande milagre? Depois de um grande milagre, a gente dá uma santa ceia, a gente faz um churrasco, faz um louvorzão, vamos todo mundo dançar, todo mundo comemorar, para casa é assim? Depois de um grande milagre, Jesus podia descansar e comemorar, mas não. Ele ia o quê? Orar. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. É ele e o Pai. E passou a noite toda orando a Deus. Mesmo depois de um milagre daqueles. Sabe por quê? Em Ezequiel 20, versículo 3 diz, Filho do homem, uma tipologia de Cristo aqui, Ezequiel chamado de Filho do homem. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel. Sempre foi assim, aos líderes. Jesus foi ali falar contra eles. Fala aos anciãos de Israel e diz-lhes a eles o seguinte, assim diz o Senhor Deus, vós vinde consultar-me, como eles foram na sinagoga, vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O Filho do Homem foi consultar a Deus e Deus o ouviu e orientou o que ele deveria fazer a partir dali. Porque a obra que Deus mandou ele fazer, ele fez. E Deus havia concluído a obra que Jesus Cristo deveria fazer lá na sinagoga. E agora, o Senhor diz através de Ezequiel, quando esse povo me consultar, eu não vou ouvi-los. Nem venha me consultar. Até porque ele já tinha dito, o homem que desvia o seu coração de guardar os meus mandamentos, até a sua oração para mim é abominável. Eu não escuto ele, se ele escutou que tem que guardar o meu mandamento e não guarda. A sua oração para mim é abominável. Jesus saiu para orar porque ele precisava escutar do Pai o que deveria fazer agora, depois da missão. Sabe o que o Pai vai dizer para ele? Que atitude tomou Jesus depois de falar com o Pai e após a rejeição dos líderes religiosos daquele milagre dentro da sinagoga? Que tipologia vamos encontrar aqui? Ao amanhecer, orou a noite toda. Quando amanhecer o dia, porque a alegria sempre vem o quê? Pela manhã. É uma tipologia que ao amanhecer é o retorno de Cristo. Há várias tipologias na Bíblia mostrando isso. Ao amanhecer vem a libertação, vem a luz, vem a renovação, né? Símbolo de vida, né? Ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Aqui o Senhor está dizendo claramente, eles rejeitaram a restauração da obra que eu queria fazer através dele. Como eles rejeitaram, escolha 12 que eu vou recomeçar a igreja. Eu vou recomeçar através de um remanescente. Como eles rejeitaram, o Senhor, através de Jesus Cristo, vai recomeçar uma igreja. Porque se eles tivessem aceito aquele milagre, entendido e aceitado a restauração, eles continuariam como líderes religiosos. Mas agora o Senhor, com Pedro, Tiago e João e os apóstolos. É por isso que Pedro vai dizer, lá na sua carta, vós sois nação eleita, sacerdócio real. O sacerdote agora é você. Porque a igreja foi restabelecida neles. Porque um rejeitou, o Senhor tirou um remanescente. Porque os mais qualificados, os doutores da lei, rejeitaram. O Senhor pegou um bocado de ignorante, indoutos e letrados, e ali formou a nova igreja e chamou de apóstolos. Aqueles que foram retirados da escuridão para a luz. Que foram comissionados agora a levar o evangelho no mundo todo. Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 24 e 25 diz, e orando disseram, tu, Senhor,
que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas Iscariotes se desviou para ir ao seu próprio lugar. Aqui, eles estão justamente tentando substituir o lugar de um apóstolo que abandonou a fé, assim como aqueles que estavam ali rejeitando a cura, a restauração da obra religiosa que eles faziam. Judas também rejeitou essa restauração na mão direita, da sua mão direita. E agora eles estavam ali orando ao Senhor, pedindo que lançasse sorte sobre dois. E aí o texto 26 vai dizer que Matias caiu a sorte sobre ele e eles escolheram, os apóstolos, os discípulos escolheram ali, né, mais um apóstolo, um discípulo apóstolo para ocupar aquele claro que havia ficado vago. Mais tarde Jesus escolhe o próprio apóstolo Paulo para ser esse apóstolo, né? E olha que maravilha, quando um rejeita, o Senhor busca outro. Mas antes deles buscar o outro, ele vai um sábado, vai noutro, oferecendo a chance. Quando a gente rejeita todas, aí ele tem que buscar alguém que vá. Sempre é assim. Pois bem, meus amados, nós concluímos esse milagre maravilhoso, mas antes de concluirmos, vamos tirar aqui os 7 grandes ensinamentos que nós podemos tirar de tudo que nós ouvimos aqui hoje à noite. Primeiro deles, o Senhor, ele insiste com o seu povo, porque ele quer salvar. Ele primeiro quer perdoar, ele quer restaurar para salvar. Então ele insiste. A pergunta é, o quanto ele tem insistido com você? O quanto ele tem insistido comigo? A segunda pergunta dentro disso aqui. O quanto eu tenho procrastinado? O quanto eu tenho rejeitado? O quanto eu tenho me feito de surdo? 2. Deus faz tudo à luz do dia, às claras, trazendo para o meio, para todo mundo enxergar. Deus não faz nada escondido. Tem muita gente adepto do ocultismo, da coisa misteriosa, da coisa sem explicação. Mas Deus não é assim. Deus traz tudo para o centro para revelar. 3. O homem é o centro da atenção de Deus. E Cristo pega um homem, um ser humano, e coloca no centro para dizer, olha, Deus quer restaurar sim. Nós somos o centro da atenção de Deus. Nós somos a causa principal porque Jesus veio a este mundo para nos salvar. Nós somos o centro. Para Deus somos a coisa mais importante. E todo filho de Deus vai enxergar que o ser humano é mais importante. É mais importante do que o dinheiro, do que os bens, do que tudo que você... O homem é mais importante. A vida do homem para Deus é mais importante. 4. Fazer a obra de Deus traz cura. Ninguém vai aprender a palavra de Deus, ninguém vai aprender a ser santo, ninguém vai ser restaurado se não estiver fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é uma necessidade vital para cada um de nós. Não importa se você é teólogo, não importa o que você... Não sei nem ler a Bíblia, não importa, faça o que você sabe. 5. Fazer o bem é lícito em todo o tempo. Não é proibido no sábado, não. Principalmente no sábado. Porque a santidade está intrinsecamente ligada ao bem. Se você tem que fazer o bem, o dia para fazer o bem é o sábado. Não que os outros não sejam. Faça todo dia. Mas se tem um dia para fazer o bem, esse dia, não tenho dúvida, que é o sábado. 6. Nossas ações revelam a nossa justificação. As nossas ações. Se eu estou pregando o evangelho, se eu estou indo pregar o evangelho, eu estou dando testemunho de que a justificação de Cristo me alcançou. Eu fui justificado. Porque as obras, elas são uma prova que eu tenho fé. E a fé, a justificação vem pela fé. Está intrinsecamente ligado. Eu nunca vou alcançar uma justificação se eu ficar só dizendo eu tenho fé, eu tenho fé. Vá fazer a obra. 7. Consultar a Deus para fazer o certo, assim como Cristo fez. Mesmo a gente acabando de ver um grande milagre aqui. Ah, já fez um milagre, então nós somos a igreja de Deus, está tudo certo, tal, tem um milagre aqui, vamos relaxar agora. Não, aí é que tem que orar. Aí é que tem que aprofundar. Porque sempre depois de um milagre, sempre depois de alguma coisa, tem uma decisão de Deus. A gente precisa saber qual é a decisão dele para estar em plena harmonia para fazer a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cure, trazendo para nós a principal das curas. E para concluirmos, dizemos o seguinte: a obra de Deus deve ser executada com a mão forte. Com a destra, mão direita. Mas os líderes religiosos estavam realizando com deficiência.
Ao restaurar a mão direita de um homem que estava seca e atrofiada, Jesus estava transmitindo uma mensagem ao seu povo. Que mensagem era essa? Ele veio para restaurar essa deficiência em todos os que crescem na verdade. Se nós cremos na verdade, vamos praticar a verdade. Se nós praticamos a verdade, seremos plenamente restaurados. Que o Senhor nos abençoe e nos restaure de verdade, para a honra e glória do seu nome. Amém.